Olá pessoal, hoje a gente vai finalizar aí a montagem do caminhão betoneira. Então nós vamos começar aí trazendo algumas peças da betoneira, na parte de carga dela, né? Então eu vou trazer aqui a peça 22 primeiro. Está aqui a peça 22, já vou rotacionar em Y 90 graus para deixar em posição adequada. Vou trazer também a peça 23. Então trouxe a primeira peça 22, agora vou trazer a luva cônica com rosca múltipla. Também vamos rotacionar ao redor do eixo Y para deixar adequado em relação ao que nós vamos montar depois. E por último, vamos buscar mais uma peça. Eu vou buscar agora a peça final aqui, que é a 24, que é a luva cônica. Então eu vou rotacionar também 90 graus. Então tem essas três peças aqui. E vamos começar a montagem delas. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou primeiro pedir para posicionar. Vou pedir para posicionar inicialmente. Vou falar que esse diâmetro e que esse diâmetro eles são concêntricos. Além disso, eu vou fazer a montagem aqui de tal forma que essa face e essa face do eixo da betoneira sejam coincidentes. Então já estou com essa visualização aí. Tá? Se vocês quiserem analisar internamente, ver como é que está ali dentro, se está tendo interferência ou não, vocês podem clicar num comando que faz a seção, né, que é esse daqui, ó, vista de seção. E aí você pode escolher o plano que você quer cortar. Então eu tenho aqui os três planos principais, então você escolhe o plano que você achar mais prudente. No meu caso eu vou pegar esse plano aqui e eu vou aplicar um corte para que a gente possa analisar como que está essa região aqui interna. Então, montou adequadamente, né? Não há problema algum. Então agora eu vou trazer mais uma peça. Então vou desligar aqui a seção. Vou trazer agora essa segunda peça. Então eu vou pedir para posicionar. Vou posicionar de que forma? Esse diâmetro e esse aqui são concêntricos. Para finalizar essa montagem, eu vou indicar que essa face e essa aqui, elas são coincidentes, tá? Então já temos essas duas montagens e vou trazer a última peça. Vou informar que essa rosca aqui, o diâmetro que a rosca tá e também esse diâmetro, eles são concêntricos. E para terminar, vou informar que essa face e essa face aqui são coincidentes. Então estou com essa montagem. Se eu quiser analisar internamente, né, como eu falei anteriormente, eu utilizo de um comando aqui, que é o comando que faz a vista de seção. E eu posso confirmar que ele faz nesse comprimento, tá? Então aqui a gente está analisando como que está a peça internamente. A princípio está tudo normal aqui. E o que eu vou fazer aqui ainda é a inclusão de um posicionamento mecânico, tá? Vou colocar como sendo de engrenagem. Eu vou informar para o SolidWorks que esse diâmetro aqui, ó, dessa peça, né? Vou pegar o diâmetro dessa peça e o diâmetro dessa peça aqui, eles têm uma relação de movimento. Ele está interpretando inclusive os dois diâmetros, ó, e já traz aqui uma razão de 40 para 40. Pode deixar do jeito que está e vou aceitar. E aí aqui já vai ter um movimento. Se você quiser ver esse movimento, basta pegar uma peça e arrastar, que você já vê que existe um movimento aí entre as peças, tá bom? Então perceba que já há movimento. Posso desligar aqui a vista em seção. Se eu girar aqui, ó, perceba que também está girando lá a peça que tem a rosca trapezoidal, né? Bom, eu vou colocar de novo vista em corte, tá? Eu vou colocar aqui também mais um posicionamento que vai ter movimento. Então eu vou lá em posicionamento mecânico, entro aqui em engrenagem e vou informar que essa peça aqui, nessa região, né, ela vai ter um movimento em relação a essa, relação de 1 para 1, tá? Aceito também e vou repetir a mesma operação de posicionamento, utilizando o posicionamento mecânico de engrenagem entre, vamos pegar esse diâmetro aqui e esse diâmetro aqui, essas duas peças, tá? Vou confirmar duas vezes. Vou desligar aqui a minha vista de seção e vou testar aqui. Vamos girar uma engrenagem, por exemplo.
e aí você percebe que o conjunto lá está virando todo, né? Então tá bem bacana, tá bem adequado. O que eu vou fazer ainda aqui, gente, para finalizar, é incluir esses dois rebits que vão aqui, ó, tá? Eu vou precisar de dois rebits, tá? Esses rebits, eu vou fazer uma medição aqui antes, ó, vou fazer uma avaliação de medida. O diâmetro do rebite que vai aqui, nessa região, é um diâmetro que vai ter 3,2, tá? Vou medir novamente, vou pedir para avaliar esse diâmetro aqui. Aqui é 3, perdão, então vamos medir novamente, ó. Diâmetro aqui nessa região, 3 milímetros, tá? Então aqui eu tenho um diâmetro de 3 milímetros e eu vou pedir para avaliar a medida que nós temos dessa face até essa. Então temos 1,52 e vou abrir somente essa peça para fazer a medição desse furo, né? Então aqui, esse furo aqui tem uma determinada profundidade. Então eu vou fazer a avaliação aí, vou pedir para avaliar a medida dessa face até essa aresta aqui, tá? Se tu não quiser fazer dessa forma, você pode abrir aqui a região que tu criou o furo e analisar internamente, ó. Então a profundidade do furo cego é 12 milímetros, tá? Então se eu colocar aqui um rebite com 10, né? 10 mais 1,52 da outra peça dá 11,52, tá? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar, vou salvar essa peça aqui, na verdade eu não fiz nenhuma modificação nela, e vou lá na minha lista de peças aqui, e eu tenho já um rebite criado, que é a peça 47, eu vou dar um Ctrl C, Ctrl V, e criei uma cópia desse arquivo, tá? Vou renomear essa cópia aqui para peça 40, vou colocar aqui rebite 3 milímetros por... tinha 10, né, mais 1 milímetro, 11,52 de comprimento. Então esse vai ser meu rebite, peça 40. Eu vou abrir agora o SolidWorks aqui, vou abrir diretamente esse arquivo. Então vou pedir para abrir a peça de número 40, tá aqui ela. E em cima desse rebite aqui eu vou fazer a edição dele. Então o que eu vou modificar, né? Então eu vou modificar o seguinte, uma das cabeças aqui não precisa ter mais. Então eu vou apagar esse raio, vou apagar essa reta e eu vou criar mais uma reta só para fechar aqui. Vou aproveitar, aparar entidades e eu vou cotar o seguinte, o comprimento dessa face até essa aqui, ó, vai ser aqueles 10 milímetros mais 1,52. Então esse aqui é o comprimento que eu vou ter que ter útil, né? Vou aceitar, aqui está o rebite pronto, vou salvá-lo, vou fechá-lo e eu vou introduzir agora, gente. Eu vou pedir aqui para ir na montagem, inserir componentes, peço para procurar. A peça que nós vamos trazer agora é a peça de número 40, tá? Tá aqui a peça de número 40, vou rotacionar ao redor de x 90 graus até ficar na posição correta. Então, tá aqui o primeiro rebite. Vou aproveitar, vou selecionar, dar um Ctrl C, Ctrl V, já tenho o segundo rebite. Vou dar um Ctrl V no lado de cá para ter o terceiro e o quarto. São 4 rebites. E agora eu vou montá-los, né? Como é que eu faço essa montagem? Então, eu vou posicionar, vou colocar esse diâmetro concêntrico com esse. Tá? Vou pedir que o Solid identifique que seja concêntrico. O rebite ele foi para uma região que está aqui embaixo, ó. Então aqui está o rebite. Então já vou aceitá-lo. E a segunda opção que eu vou fazer é um posicionamento com essa face inferior em relação a essa face aqui. Então eu vou pedir que essa montagem seja coincidente. E esse procedimento eu vou repetir, né? Eu vou fazer inicialmente uma relação de concêntrico, né? E por fim eu vou ter que posicionar esse rebite de tal forma que essa região aqui inferior da cabeça ela fique coincidente com essa face. Então já tenho 2 rebites montados desse lado, com isso o nosso paralama não vai cair mais, e vou pedir para posicionar agora nesse lado, né? Estou fazendo aí os 2 diâmetros iniciais concêntricos e para terminar eu vou indicar que essa face aqui
e a face que nós temos nessa região serão coincidentes. E, por fim, vamos trazer a última peça do conjunto, que é montada da mesma forma, né? Diâmetro com diâmetro, concêntrico, e para terminar a gente faz aqui essa face com essa. E aí o nosso caminhão está montado, né? Chegamos aí ao final desse caminhão. É um caminhão que inclusive tem aí as questões de movimento, né? Se tu girar essa roda aqui, você consegue ter o movimento de todo o conjunto, né? Então é um caminhão aí bem completo, que utiliza bastante conhecimento de SolidWorks, tá bom, gente? Então, para finalizar, seria isso. Um abraço a todos. Obrigado por acompanhar mais essa montagem e até a próxima videoaula.